Capítulo 2581 A Aliança Frágil, Parte 1 Desculpe, mas não Solos estremeceu com o pensamento. Eu gosto de Mitra e não tenho problema em passar um tempinho com ela quando ela vem visitar Camille e o bebê. No entanto, estudar com ela levaria horas todos os dias. Mesmo sabendo que ela não é literalmente a mesma pessoa que matou minha mãe e eu, ela tem o mesmo rosto e a mesma voz. Isso ainda me assusta mais do que eu gostaria de admitir. Sim, essa é apenas minha análise preliminar. Mitra respondeu, tirando solos de sua conversa particular. E antes que pergunte, a resposta é não. Não posso replicar os harmonizadores, nem mesmo se por um milagre nos livrarmos de todas aquelas runas de camuflagem irritantes. Durante minha primeira vida, eu não era muito um curandeiro, então meu conhecimento sobre escultura corporal era limitado à mudança de forma. Depois de me transformar em uma abominação, pratiquei magia de luz por todos os motivos errados e recuperei meu corpo apenas por um tempo. Ainda não consegui me atualizar com todas as técnicas modernas de forjaria, muito menos atualizar meu feitiço de cura e estudar uma nova disciplina do zero. O que você precisa para fazer isso? Ela perguntou e Ragu assentiu. Os projetos do harmonizador, para começar. Mudar a disposição, a ordem e o tipo de runas depois de entender como cada parte funciona será muito mais fácil do que fazer engenharia reversa de um artefato tão complexo, pedaço por pedaço, e montá-lo com um procedimento de tentativa e erro. Além disso, enquanto trabalho na parte de forjaria, preciso de um curandeiro bom o suficiente para alterar o feitiço escultura corporal e me explicar detalhadamente os efeitos que ele terá. Dessa forma, posso ajustar minhas magias de maestria de forja de acordo e escolher runas que não interrompam a alteração na força vital. O ideal seria ter como parceiro alguém que fosse um bom curandeiro e mestre de forja. Todos os presentes olharam para Lilith, mas apenas alguns deles pareceram gostar da ideia. Sem querer ofender, mas Veren é muito jovem e suas relações com a organização são, na melhor das hipóteses, obscuras. Ela disse, recebendo a aprovação de Ragu e Cira, embora por razões totalmente diferentes. A representante humana não gostou do fato de Lilith ter escolhido Shenagrosh como madrinha de sua filha. Além disso, ela temia que, quando o período de experiência da organização terminasse e eles se tornassem a sexta raça desperta no conselho, isso lhe daria ainda mais poder e influência. Quanto à rainha Ati, ela simplesmente não havia se esquecido do massacre de alguns dias atrás e não se sentia confortável em colocar sua vida nas mãos de alguém que ela só conhecia como um assassino implacável. Gostaria de propor Lady Firvaldi, se ela não estiver disponível. Faluel é o único entre nós que já fez experimentos com os harmonizadores. A linhagem Hydra deu à luz excelentes curandeiros, já conhece o Senado de Zelex e é um aliado confiável de Veren, e do Conselho. Todos a favor? Todos levantaram a mão, Lilith incluído. Todos, menos Mitra e Zojet. Eu estava realmente pensando no mestre. Mitra disse após receber permissão para falar. Como Shenagrosh disse antes, a organização está interessada nos harmonizadores também. Eles podem ser a chave para estabilizar as forças vitais conflitantes de nossos membros e nos permitir despertar novamente. No papel, era uma boa ideia e fazia todo o sentido. O mestre já havia provado ser um bem inestimável. Acho que você deveria dar uma olhada em ele. Não só havia encontrado uma maneira de levar os Eldritches a novos patamares, algo que a própria Mogar havia desistido, mas também estava perto de conseguir um método para dar nova vida e um corpo aprimorado aos mortos-vivos naturais, conhecidos como abominações. Além disso, o mestre desempenhou um papel inestimável durante a Guerra dos Grifons, lidando tanto com os generais de Trut quanto com sua academia perdida. Por outro lado, só o pensamento de colocá-lo no comando do projeto causou um arrepio frio na espinha de todos que sabiam seu nome. Cada um de seus híbridos era um criminoso procurado com uma ficha criminal maior que o braço de um dragão. Nenhum ancião do conselho era santo, mas nenhum deles era um assassino em massa como os membros da organização. A única razão pela qual a comunidade desperta decidiu conceder aos híbridos um perdão de liberdade condicional e um papel no conselho foi o desespero.
A magia falsa melhorava constantemente aos trancos e barrancos graças à colaboração entre magos reais e mestres de forja, enquanto cada desperto trabalhava apenas para si mesmo. Depois que Loshira Silverwing espalhou seu legado e Ripa Menadion criou as varinhas de mestre de forja que permitiam que magos falsos usassem mana puro em suas obras, levou menos de 1000 anos para que os magos falsos chegassem perto de preencher a lacuna com despertos. O conselho havia mudado suas regras milenares porque precisavam da habilidade e genialidade do quarto governante das chamas. Em vida, Bitra havia compartilhado voluntariamente seu conhecimento sobre runas e, durante os tratados, ela havia oferecido sua ajuda novamente. Seu preço foi o perdão para si mesma e para os outros híbridos, além de um assento no conselho, estabelecendo os Eldritches como a sexta raça desperta em Mogar. Ragu e os outros representantes aceitaram a oferta alegando que todas as abominações do passado haviam sido despertadas e que no futuro elas poderiam despertar novamente. Mas a verdade é que o mesmo poder que o mestre e sua organização demonstraram durante a Guerra dos Grifos assustou os anciãos do Conselho até a morte. Dos 9 híbridos conhecidos, 6 são descendentes dos guardiões originais. Eles são bestas divinas que, graças ao seu monstro, excedem em metade até mesmo o potencial de seus irmãos. Dos 3 restantes, um é uma criatura capaz de controlar a energia do mundo à vontade, outro é uma besta divina Verendi fundida com o lendário Menios, e o último é Bitra. Ragu pensou. Se o mestre se tornar o curandeiro líder no projeto harmonizador, sua organização terá acesso às metades maestria de forja e escultura corporal do artefato. Uma vez que eles quebrem as runas de camuflagem, eles podem ficar com o conhecimento para si mesmos e trair o conselho. Mesmo que eles compartilhem o que descobriram sobre o harmonizador, não posso permitir que os híbridos sejam restaurados à vida plena antes que a Bitra entregue alguma tecnologia inovadora ao conselho. A maioria deles já são existências aterrorizantes e se não fosse por suas limitações atuais, eles não teriam necessidade do conselho assim como o resto de seus parentes. Uma vez que eles se tornem capazes de usar técnicas de respiração e magia espiritual novamente, eles se tornarão imparáveis. Obrigado pela oferta, governante Bitra, mas isso não é uma opção. O representante humano realmente disse. O conselho está negociando pelo harmonizador e seu uso será nosso exclusivo. Embora apreciemos sua ajuda, a organização ainda é um membro probatório. Uma vez que seu povo se torne parte integrante do conselho, este assunto pode ser discutido novamente. Até esse momento, você terá acesso aos harmonizadores apenas sob supervisão e um de nossos curandeiros o ajudará. Eles ficarão de olho em mim, você quer dizer. Bitra bufou. Capítulo 2582 Aliança Frágil, Parte 2 Se você pensa tão pouco de mim, por que eu deveria me envolver nesse projeto? Porque fazer o contrário seria uma violação do nosso acordo. Fela respondeu. Demos aos membros da organização acesso à nossa rede de portais, identidades que permitem que vocês andem pelo Império e pelo Reino sem se esconderem como os criminosos que são, e pressionamos os reais no acordo Converem, conforme sua solicitação. Com essas palavras, os olhos de Lit se arregalaram e ele se virou para Zoret. Fizemos o que achamos melhor, irmãozinho. Nunca te contamos sobre isso porque não queríamos que você se sentisse em dívida. Ela respondeu com um encolher de ombros. A organização, em vez disso, ainda não cumpriu sua parte do acordo. Fela continuou a falar, ignorando a interrupção. Estamos apenas pedindo que você faça o que prometeu e recusar seus serviços nos forçaria a revogar os privilégios que concedemos à organização. Tudo bem. Bitra cruzou os braços na frente do peito, os olhos brilhando com mana preta e amarela em indignação. Você tem sorte que eu não quero causar um banho de sangue toda vez que vou visitar minha afilhada, ou essa conversa teria um final diferente. Fazer parte do orçamento da organização já era ruim, mas ter sua filha usada como alavanca contra Zoret era ainda pior. Malditos bastardos. Li pensou. Zoret foi sincera quando me disse que não me chama de irmãozinho levianamente.
Ela sempre esteve ao meu lado durante a Guerra dos Grifões e é assim que o Conselho a trata? Não sei como, mas encontrarei uma maneira de fazê-los pagar. Excelente decisão. Fela disse com um enorme sorriso de vitória no rosto que combinava com o de Ragu. Então as únicas coisas que ainda precisam ser decididas são onde realocar seu povo antes de movê-lo para Gera e os termos para nossos mestres de forja e curandeiros estudarem os harmonizadores. Não tão rápido. Hela balançou a cabeça. Temos algumas exigências próprias. O que mais você quer? Ragu levantou uma sobrancelha em aborrecimento. Mas a única coisa que você quer é sobrevivência em troca dos nossos harmonizadores que nos foram concedidos e colocar nossas vidas em risco pela sua batalha. Isso dificilmente é um prêmio, especialmente considerando que nós e Lord Morrow nos tornaremos seus sujeitos de teste em seus experimentos para promover sua evolução. Estamos oferecendo muito, especialmente ao Conselho Humano, e recebendo pouco em troca, então é justo equilibrar um pouco a balança. Parece justo. Ragu assentiu. Diga-nos o que você quer e nós daremos a você. Dentro do razoável, é claro. Ele podia sentir que, depois de aprender que os humanos realmente podiam evoluir, seu tom e postura suavizaram. Ragu ainda era uma velha morcego amarga, mas agora ela era uma velha morcego amarga esperançosa. Primeiro, meu povo precisa receber comida até nossa partida. Isso nos permitirá aumentar nossos números e formar unidades equilibradas compostas por todas as tribos que garantirão nossa sobrevivência ao lidar com as marés monstruosas. Disse o Fomor. É razoável. Continue. Além disso, nos recusamos a ser realocados. Esse pedido fez os membros do Conselho estremecerem. Zelex é nosso lar ancestral e seus conjuntos são nossa única defesa contra suas forças avassaladoras. Ao ficar aqui, podemos preservar nossas tradições e usar o mecanismo de autodestruição como um impedimento. Se você quebrar sua palavra e tentar nos escravizar, nós nos mataremos e os harmonizadores serão perdidos para sempre. Nosso último pedido é dar a cada líder de uma colônia em Gera um amuleto de comunicação. Dessa forma, se nossas runas desaparecerem ao mesmo tempo, eles saberão que nosso acordo foi quebrado e o Conselho Desperto de Gera estará por conta própria. Esse era o plano que Hela havia elaborado e compartilhado com o Senado depois que o grupo de Morrow havia partido. As cortes mortas-vivas tinham menos recursos do que o Conselho não tinha interesse em mantê-las vivas depois que obtiveram os harmonizadores. Os despertos, em vez disso, precisavam de cobaias dispostas se quisessem avançar sua evolução. Isso deu às crianças de Glemos uma moeda de troca extra que Hela estava usando para não deixar Zelex e manter o controle sobre o legado da linhagem tirano. Você tem certeza? Ragu perguntou. Você realmente quer continuar vivendo no subsolo? Não seria melhor viver livremente sob o sol? Para que fim? Hela respondeu. Uma vez em Gera, nosso povo terá um novo começo, mas aqui no reino, somos considerados assassinos, e por um bom motivo. Ainda teríamos que nos esconder, então é melhor viver em um lugar que amamos e que podemos defender. Sem ofensa, representante Ragu, mas no momento em que sairmos daqui, perderemos a maioria dos nossos poderes e estaremos à sua mercê. Você não pode nos pedir para confiar tanto em você sem nos dar uma única prova de sua boa fé. Mas era exatamente isso que você estava disposto a fazer pelas cortes dos mortos-vivos. Fela ressaltou. Verdade, mas nós também não confiamos neles e estamos assumindo que o Conselho é melhor que eles. Estamos errados. A Fomor inclinou a cabeça, fingindo incredulidade. Não, você não está. Ragu se colocou entre as duas mulheres, suas mãos erguidas para separá-las. Aceitamos todas as suas condições, mas há um problema do seu lado. A matriz de compressão de espaço bloqueia amuletos dimensionais e passagens. Como vamos entregar a quantidade de comida que seu povo precisa sem formar uma fila de centenas de carruagens que acabariam expondo a posição de Zelex? Não há problema algum. Hela respondeu. Use amuletos dimensionais para levar a comida até uma das entradas da nossa cidade e nós faremos o resto.
Uma vez que ambas as partes concordaram com os termos de sua aliança, o resto dos tratados ocorreu sem problemas. Os filhos de Glemos pediram e obtiveram alguns dias para lamentar seus mortos antes que o conselho tivesse permissão para acessar a cidade e começasse a estudar os harmonizadores. Por sua vez, o conselho exigiu dados precisos sobre a velocidade de crescimento das várias raças caídas, com isso em Urgeisermana, para ter uma estimativa do tempo necessário para mobilizá-las e com que rapidez elas poderiam repor seus números em caso de emergência. Depois que tudo foi dito e feito, os membros do conselho partiram, deixando apenas Faluel, Bitra e Zoreto para trás. Eu mantive minha palavra. Morok disse. Eu não mencionei a existência do meu legado de linhagem ao conselho e expus minha raça para você. Agora é sua vez. É realmente tudo o que você quer. Passagem segura para 2 do meu povo. Sir achou que era um preço baixo a pagar. Deixe-me adivinhar, um deles é Hila. A rainha Artin não deixou de notar a tensão entre os dois, nem como eles se olhavam. O acordo diz que não serei questionado, Morok ressaltou. Isso é dificilmente viável. Sira respondeu. Se você levá-la embora, como acessamos o legado da linhagem tirano? Não é o mesmo que nos trancar para fora e tomar para si. Justo, essa pergunta merece uma resposta. O tirano assentiu. Você pode tirar tudo antes que ela vá. Continua no próximo vídeo.